Bem-vindo ao Camada Extra, já clica aí para se inscrever e bora pro vídeo. Olha, na série de Fallout que tá todo mundo falando, tem poucos personagens tão complicados quanto o Maximus, né? Ele não é aquele herói clássico, mas também não dá pra chamar de vilão. A história dele, na verdade, é toda construída em cima de trauma, de uma ambição gigante e, no fundo, de uma vontade louca de pertencer a algum lugar. Então, bora mergulhar nessa anatomia dele. Pra gente sacar o Maximus de verdade, a gente precisa colocar ele do lado dos outros dois, da Lucy e do Ghul. Pensa bem, a Lucy é a pura idealista, né? A garota do Vault que acredita em tudo. O Ghul é o oposto, o cínico que já viu de tudo e não acredita em mais nada. E o Maximus, onde ele fica? Ele é o traumatizado. Tudo, absolutamente tudo que ele faz é um eco do passado dele. E que passado é esse, afinal? É na origem dele que está a chave para entender tudo. É aqui que a história do Maximus realmente começa. Imagina só a cena. O Maximus era só um garoto, vivendo em Shady Sands, que era tipo a capital da nova República da Califórnia, um lugar que estava prosperando. Mas aí, do nada, uma bomba nuclear apaga a cidade do mapa. E como ele sobrevive? Se escondendo numa geladeira. Uma piscadela genial para quem joga os games, né? E quando ele finalmente sai, o mundo que ele conhecia simplesmente não existia mais. E aí, no meio daquela destruição toda, a primeira coisa que ele vê é aquela figura gigante, metálica, brilhando, um cavaleiro da Irmandade de Aço. Para um moleque assustado, que acabou de perder tudo, aquilo não era um homem numa armadura, era um deus, um anjo salvador. E pronto, aquele momento definiu a vida inteira dele. A Irmandade se tornou o símbolo máximo do bem, e o único objetivo dele passou a ser um só: fazer parte daquilo. Só que essa ambição toda acabou levando ele para uns caminhos bem tortos dentro da própria Irmandade. Porque, vamos ser sinceros, o começo da jornada dele não teve nada de heróico. Lá dentro, como um simples iniciado, o Maximus era basicamente o saco de pancadas da turma. Sofria bullying, apanhava, ele não era o mais forte nem o mais habilidoso, mas, cara, ele era obstinado. E a grande virada dele acontece de um jeito bem esquisito. O melhor amigo dele, o Danny, se machuca feio, de um jeito bem suspeito. E quem é que vira escudeiro no lugar dele? Pois é, o Maximus. Então, beleza. Ele finalmente conseguiu. Tá servindo a um cavaleiro, um daqueles deuses de metal que ele idolatrava desde criança. Só que a realidade é bem mais cruel que o sonho. Logo numa das primeiras missões, o mestre dele, o Cavaleiro Titus, é atacado por um Yao Guai e na hora do aperto se mostra um baita de um covarde. Pior, ele ameaça o Maximus. E o que o Maximus faz? Ele não ajuda. Ele simplesmente assiste o cara morrer. E aí ele faz o que ninguém esperava. Pega a armadura, a identidade, tudo. Ele se transforma no Cavaleiro Titus. Ou seja, ele vira o herói que sempre sonhou, mas da base da mentira. Só que é bem nesse ponto que a vida dele muda de novo. Uma pessoa entra na história e começa a rachar essa armadura. E eu não tô falando da de metal. Ele conhece a Lucy, e a pureza dela, a honestidade, simplesmente desmontam ele. Pela primeira vez na vida, ele se sente à vontade para contar a verdade, para confessar a farsa. E quando ele fala, eu não sou um cavaleiro, eu não sou ninguém, ele não tá falando só para ela, tá falando para ele mesmo. É uma vulnerabilidade que a gente nunca viu nele antes. E o mais maluco é que, por causa da Lucy, ele começa a imaginar uma vida completamente diferente. Uma vida sem a Irmandade, sem essa violência toda dos ermos. Uma vida normal, talvez com paz. Ele começa a perceber que talvez queira mais do que só uma armadura e um título. Mas é aquilo, né? Nos ermos, a paz não dura muito. E o Maximus vai ser forçado a fazer uma escolha. A lealdade dele vai ser testada de um jeito que coloca em xeque tudo, absolutamente tudo em que ele acreditava. Aos poucos, a ficha vai caindo. O Maximus começa a ver a Irmandade de Aço pelo que ela realmente é. Não são os salvadores que ele imaginou. São um grupo de fanáticos, obcecados por tecnologia, poder e controle, custe o que custar. A imagem daquele deus de metal da infância dele começa a se despedaçar. E com tudo isso na cabeça dele, a gente chega no final da temporada, onde toda essa jornada de mentiras, sonhos e desilusão se encontram num momento de pura e amarga ironia. Lá na batalha final, no observatório, a líder da outra facção, a Moldaver, morre. E o Maximus está lá, bem na hora, quando o reforço da Irmandade chega e vê a cena. O que eles pensam? Que o Maximus foi o herói que derrotou a grande vilã. E ali mesmo, no meio da batalha, eles começam a aclamar ele. E é aqui que a gente entende o Maximus.
ele é o arquétipo perfeito do soldado falho. É aquele cara que, lá no fundo, até quer fazer a coisa certa, mas as decisões que ele toma são quase sempre egoístas. São movidas pela necessidade de sobreviver e, principalmente, de ser aceito, mesmo que seja por um grupo que ele já nem tem mais certeza se admira. E essa é a grande tragédia da história dele até agora. Ele consegue o que sempre sonhou, eles o chamam de Cavaleiro Maximus, o sonho de criança foi realizado, mas olha o preço. Ele tá no topo, mas está completamente sozinho. A Lucy, a única pessoa que enxergou quem ele era de verdade, foi embora com o Ghoul. E é essa a pergunta que fica no ar. Agora que ele tem o título, o poder, o respeito que ele sempre quis, e aí, para onde ele vai? Ele vai finalmente tentar ser o herói que ele sonhava quando era criança? Ou será que essa armadura de poder vai acabar virando uma prisão de aço para o coração dele? Bom, essa foi a nossa viagem pela cabeça do Maximus. Se curtiu essa análise, já sabe, né? Deixa seu like e se inscreve no canal.